com vocês, turminha? Mais uma vez estamos juntinhos para a nossa aula de hoje. Hoje nós iremos falar sobre o grau do substantivo. O que vem a ser o grau do substantivo? Quando falamos de grau do substantivo, nós iremos lembrar do tamanho. Então, grau aumentativo e o grau diminutivo. São tamanhos que nós iremos lembrar. Então, chamamos de grau as variações do substantivo para indicar o aumento ou a diminuição do seu tamanho. O que nós temos para hoje? Quando nós falamos de diminutivo, nós usamos algumas terminações para lembrar que essas palavras elas diminuíram do seu tamanho. Quando eu falo diminuir, é que ela vai ficar cada vez menor. Então, nós temos assim, terminações inho. Eu posso ter menininho, inha, menininha. Quando eu falo de zinho, um animalzinho. Então, eu uso terminações para indicar o diminutivo dessas palavras. Tenho outras palavras para lembrar o diminutivo? Tenho várias. Então, eu tenho isco, de chuvisco, é um chuvisquinho pequenininho. Eu tenho ote, meninote, então eu tenho meninote, para lembrar que ele é um menino também pequeno. Então, além dessas palavrinhas que lembram o aumentativo e o diminutivo dessas palavras que nós vamos ver já do aumentativo, eu tenho outras palavras que eu vou completar um substantivo utilizando a palavra pequena ou minúscula, porque eu também tenho um exemplo para mostrar, simbolizar que ela está no diminutivo. Um sapato pequeno, uma flor minúscula. Até mesmo eu posso lembrar da letra minúscula, que ela é menor, ela é pequena. Nós temos o diminutivo, que é diminuição, que é falar que ela é pequena. E nós temos o grau aumentativo, vai aumentar, vai mudar o tamanho, vai se tornar bem maior. Então, é formado com o auxílio das terminações ão, aí eu tenho um exemplo de leitão, zarrão, canzarrão, vou lembrar de um cão, canzarrão, ázio, de copázio, de um copo maior, arel, fogaréu, no fogo grande. Tem outras terminações? Sim, também nós temos outras terminações, mas é só mostrando para vocês só algumas. Eu tenho eirão, de vozeirão, então assim, a voz grande. Além disso daí, nós temos também que lembrar que o grau aumentativo é aquele que vai aumentar e o grau diminutivo que vai diminuir. O que nós temos para a nossa aula de hoje? Vocês irão realizar a cópia dos slides no caderno, são coisas pequenas, mas é algo para ficar registrado. Todas as vezes que vocês sentirem dificuldade, vocês dêem uma olhadinha nessa cópia desses slides. Na cópia do slide que você vai fazer, tem assim, registrar o desenho, não, desenhar no caderno. Eu não dou conta de fazer esse desenho. Você irá fazer o desenho do jeito que você souber, da forma que você souber. Não precisa ser igual, ninguém desenha igual, ninguém consegue nem sempre fazer igual ao outro. Cada um tem a sua forma de desenhar. Então, quando tiver desenhar no caderno, você vai fazer do seu jeito. Não precisa ser gigante, não precisa ser muito grande, mas de um tamanho que não fique nem muito grande nem muito pequeno.
Depois você vai realizar a atividade que se encontra no livro de português, da página 105 a 109. Muitas páginas? Não, vai ter texto também. E aí o texto vai ser uma historinha em quadrinhos, né? Por isso que se torna um pouco maior. Só que no seu livro não vai encontrar como grau do substantivo, vai encontrar como grau das palavras. É a mesma coisa, é o mesmo conteúdo, grau das palavras. E para a gente lembrar o que já foi estudado, vocês irão realizar a atividade no caderno de atividades sobre a tonicidade das palavras, que vai da página 9 e 10. O que é a tonicidade da palavra? Em relação à sílaba tônica da palavra. E aí você vai lembrar das palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Lembre-se que a tonicidade da palavra, ela vai mostrar para você a posição onde se encontra a sílaba mais forte da palavra. E você tem sempre que contar da direita para a esquerda. Então vai vir oxítona, paroxítona e proparoxítona. A regrinha mais simples que vocês já aprenderam é das proparoxítonas, que todas são acentuadas. As outras duas, você tem que lembrar a posição. Se for terminada na última sílaba, ela é chamada de oxítona. Na penúltima sílaba, paroxítona. E se a sílaba mais forte for a antepenúltima, é a proparoxítona. Ou seja, a proparoxítona, todas as palavras são acentuadas. Então, realize as atividades. Caso tenha alguma dúvida, olhe novamente um pouquinho dos slides, olhe o que está explicando no seu livro. Esse conteúdo é algo bem simples, aumentativo e diminutivo. Grau é a variação do tamanho. Então, realize as atividades, não esqueça de visualizar as suas atividades na plataforma. E hoje nós iremos dar continuidade a nossas produções textuais. A produção textual que nós iremos realizar de hoje vai ser um pouquinho diferente. Antes eu vou contar um pouco de uma história que vocês já conhecem e depois eu vou falar o que vocês irão fazer. Então, a produção textual de hoje é sobre Brasília. Ano passado, no quarto ano, vocês já chegaram a estudar algumas histórias sobre Brasília, desde a sua construção até os dias mais atuais. Então, vou fazer hoje só um breve resumo do que vocês já viram, para lembrar um pouquinho mais. Então, assim, em 1956, depois de um traçado, uma demarcação do local, ocorreu o início, né, para a construção mesmo de Brasília. O presidente da época era Juscelino Kubitschek. Então, eles queriam fazer uma transferência da capital, né, entre outras coisas mais aí que tem. Eles queriam fazer a transferência da capital para Brasília, né, que logo depois seria a construção dela. Então, aqui foi o terceiro local para a capital do Brasil. Para que ocorresse a criação da capital, teve que ser criado a nova CAP, que é a Companhia Urbanizadora da Nova Capital, né? Ela lançou naquela época um concurso onde estariam escolhendo algumas pessoas que era para serem responsáveis pela urbanização e arquitetura da cidade. Quem venceu na época o concurso para a criação da cidade foi Oscar Niemeyer, que é o arquiteto, e o urbanista Lúcio Costa. Então, os dois juntos criaram os traçados, urbanizaram a cidade como deveria ser. Só que na época, a cidade era para
poucas pessoas. Eles não imaginavam que fosse crescer tanto, fosse aumentar o número da população. Mas mesmo assim ocorreu isso daí. Só que para ajudar na construção de Brasília, precisavam de pessoas para trabalhar. Então vieram pessoas de várias cidades para ajudar na construção de Brasília, de Minas, parte do Nordeste, entre outros lugares, vieram para cá. Essas pessoas, elas são chamadas de candangos, né? Elas nasceram em outros lugares e vieram para cá. Na época, criaram-se acampamentos. Então, o primeiro acampamento para essas pessoas era chamado no acampamento Cidade Livre, que hoje em dia fica a região administrativa do Núcleo Bandeirante. Surgiram outros acampamentos onde, anos atrás, eram chamados cidade satélite e hoje em dia de região administrativa. Então, as regiões administrativas foram também outros acampamentos. Esses candangos, mais para frente, depois da construção de Brasília, como eles queriam melhorias, meios de vida bem melhor, eles permaneceram aqui. Então, muitos não retornaram ao seu lugar de origem, permaneceram aqui. Então, nesse tempo, houve a construção que foi realizada de uma forma assim, um pouco bem rápida, né? E ocorreu à meia-noite do dia 21 de abril de 1960, a inauguração da capital. Nesse dia, teve missa no local para a inauguração, as pessoas saíram para festejar, os estudantes. Então, assim, foi festa mesmo, festejaram a inauguração da capital do país. Nesse tempo todo, ocorreram várias mudanças. Brasília já teve modificações, já cresceu mais. Muitas pessoas permaneceram aqui porque iriam iniciar a sua vida. Então, a história de Brasília, ela é muito rica, muito bonita. E naquela época, o presidente era o Juscelino Kubitschek. E ano passado vocês já aprenderam um pouco sobre essa história, né? Vocês estudaram bastante sobre Brasília. E eu vou também deixar marcado para vocês, vou enviar alguns links de uma contadora de história, que ela já veio até aqui a nossa escola uma vez, certo tempo atrás, que nos dias de hoje, na quarentena, ela está contando a história também sobre Brasília. É a Niede Genari, ela tem um Instagram e também tem no YouTube, onde ela conta a história de Brasília em várias etapas. E qual será a nossa proposta para hoje? No nosso bloco de redação, você irá preencher o cabeçalho, vai colocar a proposta, que é resumo e acróstico. Como será o resumo? Resumo breve, um resumo de 2 parágrafos, não muito grande. Você vai criar um título. Qual título que você pode criar? História de Brasília, Brasília e seus encantos. Aí você vai criar, você vai usar a sua imaginação e vai criar um título para a sua história. Por que eu também quero que você faça um pequeno resumo? Para não ficar só uma frasezinha, alguma coisinha mais simples. Você já tem uma bagagem grande de ideias sobre Brasília, porque você já escutou em outros tempos, né, anos atrás, a história de Brasília e com certeza alguém da sua família já deve ter comentado, você já deve ter visto alguma notícia ou até mesmo alguma propaganda falando algo sobre Brasília. Então, assim, eu quero que vocês criem 2 parágrafos sobre o seu entendimento de Brasília, o que você já escutou, algo do tipo.
Ah, como assim que eu vou fazer? Você pode falar quem foi o presidente da época, quem foram as pessoas que vieram ajudar na construção de Brasília, se essas pessoas permaneceram aqui, se elas moravam aqui ou não. E você vai criar esses 2 parágrafos, quanto tempo que Brasília foi construída, quem foram as pessoas que ajudaram para fazer a urbanização da cidade e arquitetar na construção. E logo após, você vai fazer um acróstico. O que é um acróstico? É uma poesia. É uma poesia utilizando a primeira palavra, né, a primeira letra da palavra. Ela é uma poesia vertical, ou seja, cada letrinha da palavra Brasília será em uma linha. E aí você vai criar. O que eu vou usar? O B. O B eu posso colocar que Brasília é o quê? Brasília é bela, então é uma bela capital. Um R eu posso montar que vieram os operários, né? Operários vieram ajudar na construção. Então você vai ter 2 coisas para fazer nessa produção: um pequeno resumo de 2 parágrafos sobre um pouquinho da história de Brasília, e logo em seguida você vai colocar cada letra da palavra Brasília em uma linha e vai montar uma poesia de forma diferente utilizando a primeira letra da palavra. Espero que vocês tenham entendido. Caso queira também pesquisar algo mais sobre Brasília antes de realizar a sua produção, pode fazer. E assistam os outros vídeos que eu irei colocar, os outros linkzinhos sobre a história de Brasília. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.